Que bom podermos celebrar culto novamente a Deus neste primeiro domingo da Quaresma, chamado Domingo Invocavit, para o qual nós temos como lema da semana o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz: Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hoje estamos novamente reunidos e reunidas por este meio virtual para ouvir a palavra de Deus, para colocar as nossas vidas em oração, para cantar e celebrar. E isso queremos fazer em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Convido você para um momento de oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra é como o alimento para as nossas vidas. Não só para as nossas almas, mas também para vivificar o nosso corpo, para motivar, nos dar energia e força para encarar os desafios desta vida. Assim, nós hoje novamente queremos te ouvir. Por isso, nós te pedimos que abras o nosso coração, as nossas mentes, oportunize em nós um momento de encontro com o Teu Espírito Santo, edifique as nossas vidas, transforma cada um e cada uma de nós. Sim, neste tempo de Quaresma, nós queremos nos colocar no caminho que Jesus Cristo também fez em direção à cruz, acolhendo as nossas dores, refletindo sobre a nossa vida, nos colocando em postura de reflexão, de repensar as nossas condutas. Que Tu possas estar ao nosso lado caminhando neste tempo e abençoando o nosso propósito. Isso é o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com Teu Espírito Santo vive e reina, agora e sempre. Amém. Ao hino 421 do HPT2, o Hinário Verde, eu quero ser. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. O tempo da Quaresma é este tempo, estes 40 dias que se estendem da quarta-feira de cinzas até o dia da ressurreição, na Páscoa. E durante este tempo nós, na vida cristã, caminhamos com contrição, caminhamos avaliando a nossa conduta, nos colocando a própria crítica sobre como temos vivido as nossas vidas, procuramos entender a manifestação de Deus através do sofrimento que Jesus Cristo viveu durante o período em que esteve no deserto e também nos últimos 40 dias antes da experiência da cruz e da ressurreição.
Assim, no dia de hoje, nós também queremos nos colocar nesta forma de autoavaliação da nossa vida, de sondagem do nosso coração, da nossa consciência e confessar os nossos pecados diante de Deus. Confessemos assim os nossos pecados em oração. Deus de amor e piedade, que bom que Tu nos oportunizas um tempo em que nós podemos refletir criticamente sobre as nossas vidas, sobre o caminho que estamos percorrendo, sobre o modo como temos vivido a nossa vida cristã como Teus discípulos, discípulas, filhos e filhas. Nós nos colocamos diante de Ti, Te pedindo perdão pelos nossos pecados como indivíduos, quando falhamos nas nossas relações, no nosso meio familiar, quando não vivemos de acordo com aquele amor que Tu nos ensinas, com aquele convite de perdão e reconciliação. Mas também Te pedimos como comunidade que sofre neste tempo de pandemia e não pode se encontrar, e por vezes também esta semente do pecado e da maldade humana se instala em nosso meio, gerando conflito, divisão e ódio. Assim como comunidade cristã, como igreja cristã na sociedade brasileira, nós queremos pedir perdão. Perdão pelo modo como temos vivido em sociedade. Perdão pela violência, pela intolerância. Perdão porque não conseguimos erguer pontes e construir caminhos de diálogo e paz e preferimos viver no ódio, na exclusão mútua, no preconceito. Por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos, transforma as nossas vidas como um oleiro torna o barro, transforma-nos em algo novo, cria um novo ser em cada um de nós. Perdoa-nos os nossos pecados, é o que Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Deus, misericordioso e bondoso, nos entende na nossa humanidade, que Ele veio a conhecer através da revelação em Jesus Cristo e nos convida para um novo caminhar. Assim eu anuncio que em Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como comunidade cristã, nós oramos por nós mesmos, pelo perdão dos nossos pecados, mas também oramos por este mundo, dádiva de Deus presente para nós, lugar, nossa casa comum, onde vivemos e vemos se manifestar a glória de Deus na nossa vida. Assim nós, como pessoas cristãs, oramos pelo bem da criação, pedimos por este mundo que tem sofrido tanto pela destruição ambiental, de todas as suas formas, pedimos pela humanidade, para que Deus, em sua piedade, reestabeleça uma ordem de relações justas e igualitárias entre os seres humanos, na qual não haja mais exclusão, dor, sofrimento e morte. Assim nós queremos cantar e clamar no nosso coração, também pelas vítimas do coronavírus, que hoje já passam de mais de 240 mil pessoas no Brasil que vieram a falecer por este vírus. Tantas pessoas contaminadas e passando pela desgraça, pela insegurança, pelo medo de conviver com o risco desta doença. Assim nós clamamos a Deus cantando Kyrie eleison, tem piedade, Senhor.
Senhor. Hör das Seufzen deiner Schöpfung. Aúna gime toda la creación. Lend an ear to the rising cry for help. Desta gente oprimida, Wir sehnen uns nach dir, nach deinem Heil. The blessed peace that comes from making justice. Quebras el mundo entero. Zeig deine Macht. The power that will sustain your people's witness. Regnum in Leitura bíblica da primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 até 22, que eu passo a ler. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor vai e vem. A palavra não foi feita para dominar. O destino da palavra é dialogar. A palavra não foi feita para opressão. O destino da palavra é união. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai e vem, onde amor vai e vem. A palavra não foi feita para vaidade. O destino da palavra é eternidade. A palavra não foi feita para cair no chão. O destino da palavra é o coração. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai e vem,
onde o amor vai e vem. A palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com você. Amém. Estamos entrando agora, caros irmãos, caras irmãs, no período da Quaresma, este tempo litúrgico dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Tempo importante para a Igreja, comparado com os 40 dias de Jesus no deserto, passando por tentações e provações. Esse tempo de Jesus no deserto, quando foi tentado 3 vezes pelo diabo, foi um tempo de sofrimento, de introspecção, de reflexão, de preparo para o ministério que viria a iniciar, mas foi um tempo de muito aprendizado. Jesus aprendeu como resistir às tentações da vida. Na carta de Pedro que lemos, escrita no ano 90, pela comunidade de Roma, a comunidade que Pedro criou em Roma. Portanto, não foi Pedro que escreveu a carta, Pedro morreu pelo ano 50, 60 depois de Cristo. Essa comunidade escreve uma carta para os novos cristãos convertidos na Ásia Menor. Pedro, que havia sido crucificado de ponta cabeça por Nero entre os anos 50 e 60, viveu este primeiro período de perseguição do Império Romano à Igreja Cristã, às pessoas que confessavam a fé em Jesus Cristo, e que agora, no ano 90 depois de Cristo, a comunidade de Roma passava novamente por um período de perseguição ainda mais severo, em que Domiciano era cruel na perseguição e na tortura com pessoas cristãs. Domiciano demandava que o povo fizesse culto aos deuses romanos, da cultura greco-romana, que cultuassem ao imperador. Era um tipo de patriotismo romano. Todo cidadão romano orgulhoso das conquistas daquele grande império, todos que fossem participantes desta cultura precisavam cultuar aos deuses romanos, precisavam cultuar ao imperador como representante destes próprios deuses na terra. Portanto, a imposição de um patriotismo do qual cristãos e cristãs não podiam fugir. Aliás, os cristãos que eram chamados a confessar a sua fé em julgamento, se não quisessem ser condenados, precisavam prestar culto a estes deuses e amaldiçoar o nome de Jesus Cristo. Caso não o fizessem, poderiam ser condenados a trabalho escravo ou poderiam ser mortos. E muitos por tortura, assim como muitos mártires experimentaram, sendo crucificados, sendo queimados vivos ou jogados aos leões no Coliseu Romano. Os cristãos precisavam se encontrar escondidos nas catacumbas de Roma, lá onde liam salmos, cantavam, compartilhavam histórias sobre Jesus, liam a palavra e partilhavam o pão e o vinho na Santa Ceia. Esses cristãos, na verdade, viviam em unidade firme, unidade de toda a igreja, e unidade manifesta também na solidariedade, no desprendimento, no cuidado com aqueles outros que passavam por dificuldades. O texto que lemos de 1 Pedro fala, portanto, para esses novos cristãos, alguns que vinham de outras culturas,
que não tinham experiência do judaísmo, como é o caso de muitos cristãos naquela época, e que acolhiam a mensagem do Evangelho. E quando se viam em dificuldade, perseguidos, precisavam de um apoio firme para pensar como resistir às tentações e às provações neste tempo de perseguição. Como, era a pergunta, como permanecer firmes na fé em Jesus Cristo e não negá-lo, mesmo colocando a sua própria vida em risco? Pedro, no texto, fala sobre o sofrimento que nós podemos passar como pessoas que seguem a Jesus Cristo. Podemos fazer referência aos 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, por muita provação e tentação, aos 40 dias que antecederam a sua Páscoa, na qual Jesus Cristo enfrentou profundo sofrimento. Podemos pensar na nossa quarentena e nesses dias da Quaresma que vamos ter pela frente como um tempo em que vamos também nos deparar com provações e com os sofrimentos que a vida pode nos trazer. Neste contexto, Pedro refere-se ao batismo. O tema, novamente o tema da ISLB para este ano. Pedro fala do batismo das águas que houve no dilúvio como uma experiência de construção de uma nova aliança com Deus, em que Deus promete à humanidade que não vai mais condenar a morte, que não mais vai mandar as chuvas e destruir toda forma de vida. Podemos lembrar do batismo de Jesus, que é justamente o texto bíblico do Evangelho para hoje, Marcos, capítulo 1, versículos 9 e seguintes, no batismo de Jesus, em que recebe o Espírito de Deus logo antes de ir para o deserto. A experiência do batismo de Jesus está conectada com o preparo para Jesus enfrentar aqueles 40 dias no deserto, passando por provações e tentações. E Pedro também refere-se ao nosso batismo como pessoas cristãs, a esta aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo, em que o próprio Cristo sofreu a morte pelo perdão dos nossos pecados enquanto pessoas ainda más. Os cristãos na Ásia Menor, esses que eram perseguidos, a eles Pedro lembra que quando nós somos batizados e batizadas, nós entramos em uma nova vida. Por isso Pedro nesta carta sugere muitas formas deste novo formato de vida em Jesus Cristo. Por fim, como se comportar diante dos desafios da vida, dos sofrimentos e das tentações que também aqueles cristãos passavam naquele tempo. Pedro diz que o batismo não é uma mera lavagem da roupa, não é uma mera lavagem da pele que tira as manchas, mas o batismo, diz Pedro, é o compromisso com Deus. Não apenas a aliança que Deus faz conosco, mas também o compromisso que nós assumimos com o próprio Deus. Compromisso esse que é resultado de uma consciência limpa, diz Pedro. Portanto, o batismo, esse que nos dá forças e esperança para passarmos pela experiência do deserto, da quarentena, da quaresma, de sofrimento, tentações, esse batismo tem uma dimensão ética. Demanda de nós uma mudança de comportamento diante dos desafios que a vida pode colocar no nosso caminho. No versículo 17, logo antes, um versículo antes do nosso texto, Pedro dizia a seguinte frase: é melhor sofrer por fazer o bem,
se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Portanto, para Pedro, quem se mantém firme nos ensinamentos de Cristo, quem vive as consequências do seu batismo, do seu compromisso com Deus, esta pessoa está sujeita a passar pelos sofrimentos no caminho da cruz. Assim como Jesus Cristo passou pelos 40 dias no deserto, assim como trilhou a sua via crucis até a experiência da morte e da ressurreição. No entanto, Pedro lembra que Cristo já sofreu pelos nossos pecados. Na verdade, Deus não deseja o nosso sofrimento. Pedro lembra que Cristo morreu por nós. Como ser humano, viveu a nossa vida e ressuscitou em espírito, nos relegando assim, através do nosso batismo, através da aliança que faz conosco no nosso batismo, a promessa da ressurreição. Confiança na mensagem do reinado do próprio Deus. Quaresma, este tempo também em que se inicia a campanha da fraternidade ecumênica. É uma campanha da Igreja Católica, em princípio, mas que de 5 em 5 anos torna-se aberta às igrejas, elaborada de forma ecumênica. Neste ano tem também a participação da ISLB, de outras igrejas e de até outras religiões. O lema desta campanha da fraternidade, que corresponde ao tempo da Quaresma, é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Identifica esta campanha que nós vivemos de fato em um mundo dividido, em um Brasil dividido pelo ódio, pela intolerância de todas as formas, mas de modo especial pela intolerância religiosa, vida nossa caracterizada pela violência, pelos radicalismos. Assim como os cristãos lá do ano 90, da Ásia Menor, nós também vivemos sob o signo de um novo tipo de patriotismo ideológico que acaba criando divisão e escândalo também no meio das igrejas. Assim, a campanha da fraternidade ecumênica vem vivendo ataques violentos, difamações nas redes sociais, ameaças às pessoas que estão na organização desta campanha, inclusive a ministras e ministros da nossa igreja. O tema da campanha é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Um tema que convida à inclusão, convida à aceitação do outro na sua fé diferente, no seu modo de compreender a vida diferente. Proporciona acolhida, experiência de encontro, de respeito àquele que diverge de nós, aquele que é diferente de nós. Diferente do ponto de vista cultural, religioso e até mesmo político. Pedro diz que o batismo nos leva a um novo compromisso com a paz. A paz de Cristo que gera unidade no que era dividido. Portanto, proclamar esta fé
Permanecer firme neste ensinamento de Jesus parece hoje nos levar também ao sofrimento e à perseguição, assim como no tempo dos primeiros cristãos. Pedro dizia: melhor é sofrer por fazer o bem, se for de acordo com a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Portanto, seguir esta consciência limpa, exige coragem. Coragem para fazer renúncias, coragem para fazer mudanças na nossa vida, rupturas com comportamentos e ideologias destrutivas. Na verdade, este é um tempo em que somos convidados a fazer escolhas difíceis para permanecermos fiéis ao Evangelho. Assumir o Evangelho é testemunhar a Jesus Cristo. E isso traz implicações concretas na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária e na nossa vida em sociedade. É disso que se trata o tempo da Quaresma. Não apenas de pequenos sacrifícios pessoais e individuais, mas de assumir o compromisso com Deus que foi selado no nosso batismo, viver de acordo com a nossa consciência limpa e tranquila e estarmos dispostos a sofrer e sermos perseguidos e perseguidas em uma sociedade dividida por diversas idolatrias. Mas Cristo é a nossa paz. É Cristo que é capaz de gerar a unidade a quem se dispôs, a quem se dispõe a abraçá-la. Cristo é para nós, nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de quarentena, neste caminho de enfrentamento às tentações, às perseguições e aos sofrimentos. Cristo é a promessa de que no final da Quaresma, no final da nossa caminhada pelo deserto, nós podemos confiar na vitória sobre a dor, sobre a morte e sobre a violência. Nós vamos agora andar neste tempo de Quaresma sob o signo da ressurreição de Jesus Cristo, com um olhar de esperança para o futuro a nós prometido. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz.
Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Neste momento nós queremos colocar a nossa vida em oração, interceder também por aquelas pessoas que necessitam da nossa oração, em especial pelas vítimas do coronavírus, por seus familiares, pelas pessoas que estão passando pelo período de dificuldade da doença e tantos outros sofrimentos ocasionados por esta pandemia, demais sofrimentos e dores que fazem parte da nossa caminhada. De modo especial, nós queremos lembrar hoje da família da nossa irmã Norma, aqui da comunidade, que perdeu a sua irmã Salma nesta semana. Queremos colocar a vida da família, do filho Anderson, que perdeu sua mãe, em oração, pedindo para que Deus console os corações, fortaleça a família e ajude a passar por este tempo de luto e dificuldade. Sim, você também pode, em pensamento e em coração, colocar aquela pessoa e aquela circunstância que você gostaria em nossa oração. Oremos assim juntos, com o coração conectado, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique com a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Um abençoado domingo, uma boa semana para você e nos encontramos na semana que vem. Até lá.